Paz do Senhor, adolescentes. Eu sou o professor Josimar e nesse trimestre estaremos juntos para a glória de Deus. Aos que não me conhecem, nesse trimestre estaremos trabalhando juntos. Que o Senhor nos dê a graça e que, em nome de Jesus, possamos aprender e cada vez mais crescer para a glória do Senhor. Amém? Nesse trimestre, estaremos trabalhando a nossa revistinha e, inclusive, eu peço que você também acompanhe conosco, né? Pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco. Né? O nosso tema é Jesus e o Reino de Deus. É a revista que nós adotamos para esse trimestre, Jesus e o Reino de Deus. E hoje iremos tratar da lição de número 3, né? Que fala sobre conhecendo o caráter de Cristo. Mas antes, vamos começar fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, mesmo online, mesmo em momentos difíceis, ó Pai. O Senhor tem nos dado a graça de podermos nos reunir, de podermos comunicar e compartilhar um com os outros, ó Pai, da Tua palavra, do Teu amor. Senhor, que possamos valorizar esse momento tão maravilhoso, que possamos, ó Deus, compreender, ó Deus, os tempos em que vivemos, ó Pai. Que possamos, ó Deus, estar diante do Senhor de joelhos, orando e clamando ao Senhor que nos sustente, que venha com suas mãos poderosas e que possa entrar, ó Deus, em nossos lares, ó Pai, e provocar uma transformação genuína, Senhor. Nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas escolas, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, transformar, ó Deus, mentes e corações nesta manhã, Senhor. É o que nós te pedimos, que o Teu Espírito Santo permaneça conosco e nos ensine a cada dia mais a Te amar conforme o Senhor deseja, Pai. É o que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é um momento também em que você tem a oportunidade de estar ofertando ao Senhor, mesmo aí na sua casa, no conforto do seu lar, que você possa assim fazer para a glória do Senhor, que você possa olhar para as necessidades que hoje há na casa do Senhor e ver que você também pode ser um agente que vai contribuir para que o reino do Senhor também avance, para que chegue um conteúdo de qualidade também à sua casa, para que nós possamos fazer mais atividades e abranger mais jovens, mais adolescentes e mais irmãos para a glória do Senhor. Que você possa, aí no seu vídeo vai estar aparecendo a conta da igreja, né? Também vai aparecer o QR Code, se você tem o PicPay, você também pode estar ofertando através do PicPay. Se você nos visita nessa manhã, não fique constrangido. Essa é uma prática da igreja local e de todos os santos piedosos do passado também. Mas se você desejar no seu coração também contribuir para a obra de Deus, também o faça para a glória do Senhor. Amém? Aí vão estar todas as informações e o QR Code para que você possa estar contribuindo também com a sua oferta ou seu dízimo. Bom, vamos começar com o nosso texto áureo. Nosso texto áureo, hoje, da lição número 3, ele está na nossa página 204 da Bíblia Robert McCheyne, que é o texto de 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Na nossa Bíblia, você que está aí com a sua Bíblia, pode acompanhar, está na página 204. Assim diz o texto áureo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios e em seu capítulo 2, trata acerca da sabedoria humana e da sabedoria divina. E ele faz ali
alguns diferenciações de aspectos referente a um e a outro. Sobre a sabedoria humana, ele traça características sobre a sabedoria humana e sobre a sabedoria divina. Fato bastante interessante é que se lermos um pouquinho antes, né, nos versos 7, 8 e 9, vamos ali descobrir tesouros, grandes tesouros, a serem descobertos para aqueles que amam a Deus. Vou repetir. Se lermos nos versos 7, 8 e 9, vamos encontrar grandes tesouros a serem descobertos para aqueles que amam a Deus. Eu vou ler um pedacinho aqui, eu vou ler esses versículos para que você possa também entender e compartilhar e internalizar também a palavra do Senhor no teu coração. Assim diz o verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Vou repetir. Mas falamos a sabedoria. Aliás, vou voltar no verso 6, que diz assim: Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, que ela é o quê? Oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E o verso 8 diz: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus por essa palavra. Coisas aqui, por que eu disse que aqui há tesouros escondidos? Porque a própria Bíblia diz que essa sabedoria que vem de Deus, ela é uma sabedoria oculta, ou seja, ela é uma sabedoria que ela não é revelada ao homem carnal, mas sim ao homem espiritual. Assim, aquele que anda em espírito, aquele que ama ao Senhor e busca as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do Senhor. Então, a sabedoria não é uma sabedoria que ela é revelada a todos, não. Ela é uma sabedoria seleta, é uma sabedoria direcionada ao povo de Deus, ao povo que ama ao Senhor. E lá no verso 16, Paulo vai dizer: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensiná-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, adolescente? Será que Jesus ama o Pai infinitamente mais do que nós? Essa é uma pergunta retórica, aquela pergunta que nós já sabemos a resposta. Jesus ama o Pai, por isso ele sabia desse tesouro, ele já tinha isso em seu coração. O Pai o revelava, a cada momento dele em oração, o Pai o revelava mais e mais esses tesouros. A intimidade do Senhor é para aqueles que o amam e que o buscam. Então, adolescente, notem vocês que aqui Paulo ele está dizendo o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor? Será que teria alguém que seria capaz de conhecer a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Será que há sabedoria humana que consiga superar a de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum. Essa é uma outra pergunta que podemos certamente já nos assegurar e termos a resposta: de modo nenhum. A sabedoria humana pode exceder a sabedoria divina. Mas pelo contrário, a sabedoria divina, ela considera a sabedoria humana como simplesmente nada, como palha. Porque tudo que vem dos céus, tudo que é divino, tudo que vem da sabedoria do Senhor, ele oculta
ao homem carnal. Amém? Por isso Paulo diz que considera como o que ele considerava como lucro, hoje ele considera como perda. Porque quando ele recebe a sabedoria que vem do Senhor, então ele começa a ver o mundo de uma forma diferente. Ele começa a forjar o seu caráter de uma maneira diferente. Já que estamos falando em caráter, e esse é o tema da nossa lição de hoje, vamos ler o texto da nossa lição que está lá em Filipenses 2, do verso 5 ao verso 11. Acompanhe comigo, está aí na sua página 358. Página 358, o texto da nossa lição de hoje. Está em Filipenses 2, do verso 5 até o verso 11. Acompanhe comigo, você que achou aí, 358 a página. Assim diz a palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Todavia, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aqui vamos tratar, Vamos tratar sobre o caráter de Cristo. Agora estudaremos a respeito do caráter de Jesus e a sua missão aqui na Terra. Os traços do caráter de Cristo realmente o revelam, como alguém em seu ministério terreno que se doou intensamente pelo próximo. Com certeza era uma inspiração para cada um de nós. Mas como podemos buscar e desenvolver os traços do caráter do Mestre amado? Simples, tendo a mente de Cristo. Este é o desafio e um convite para as nossas próximas páginas. Ter a mente e o caráter de Cristo. Creio eu que não deve ter sido fácil viver no tempo de Jesus Cristo. Imagine vocês ver Jesus Cristo passando pela cidade, homem perfeito. A Bíblia diz que ele era um homem perfeito, homem reto, justo, homem sábio, manso, homem íntegro. Esse era Jesus. Imagine vocês vendo Jesus passar nas cidades de Jerusalém ou pela Galileia e ver que você, se você estivesse vivendo no período de Jesus Cristo, ver que você não era igual a Cristo. Isso, acredito eu, que era algo extremamente de ser temido, algo para ser temido na época. E um exemplo a ser seguido. Se Jesus consegue, Jesus como homem, ele consegue, eu também vou conseguir. Então, Jesus, ele não simplesmente foi um exemplo, ele é um exemplo até hoje e sempre será, porque Jesus foi o homem perfeito. Hoje, em resumo, nós vamos tratar sobre os traços do caráter de Jesus. E eu quero incentivá-lo a conhecer também quem é o seu próximo, expor a relação entre Deus Pai e o Filho. E vamos fazer isso em 4 breves pontos. E o primeiro ponto deles, acompanhe comigo aí na sua revista, é o número 1 aí, o caráter de Jesus Cristo e sua missão.
Bom, para falarmos de caráter, é necessário entendermos o que é o caráter, a definição do que é caráter. Segundo o dicionário Aurélio, ele define caráter como traços psicológicos, as qualidades, ou modo de ser, sentir e agir de um indivíduo, um grupo, um povo. Com base nessa definição, podemos identificar o caráter de Jesus? Então o dicionário Aurélio diz que caráter são os traços psicológicos, ou modo de agir de um indivíduo, de um grupo ou de um povo. Então, com base nessa definição de caráter, podemos definir qual era o caráter de Jesus? Vejamos. Ele era amoroso, assim como diz lá em João 13:1. Esse era um caráter de Jesus. Ele era conhecedor dos corações. Lá em Mateus 9:4, ele era observador. Ele era manso. Jesus era um homem manso, sábio, possuía autoridade. Está lá em Marcos 1:22. Um homem zeloso, paciente, sensível, humilde, misericordioso. Ele era também obediente, justo, puro e fiel. Esses são alguns dos caráter, alguns dos traços que podemos definir no caráter de Jesus, segundo o que conhecemos dele por intermédio das Escrituras Sagradas. E realmente encontramos em Jesus um caráter admirável e que tem muito a nos ensinar. Entretanto, há um traço do caráter de Cristo que precisamos destacar de forma especial, que é o foco nas prioridades. O motivo que trouxe Jesus, o Verbo, a se fazer carne e habitar entre nós, para que a humanidade fosse alcançada pela salvação, assim como diz lá em João 3,16, a Bíblia relata curas, milagres maravilhosos como a multiplicação dos pães, peixes, e por diversas vezes o Mestre assentou-se na casa de Lázaro, Marta e Maria, para longas conversas, e também houve momentos onde o Mestre recebeu crianças para um divertido bate-papo. Porém, ele não perdeu o foco, que era vir para salvar a nós, pecadores. Ele veio para nos dar vida. E você, adolescente? Qual é o foco da sua vida? Durante a nossa trajetória, a nossa caminhada cristã, nós entendemos, que podemos passar por diversas etapas em nossas vidas. E essas etapas de nossas vidas, ela faz parte do nosso amadurecimento cristão. E a cada vez que avançamos nesse amadurecimento cristão, entendemos que precisamos avançar e conhecer mais a Deus. Hoje, qual é o foco da sua vida? Em que você tem focado a sua vida? Em que você tem empregado tempo? O que tem tomado os seus pensamentos diários? Quais são suas preocupações diárias? Claro, temos afazeres, temos coisas a tratar, porque temos responsabilidade, sim, mas também, principalmente, nós temos um foco, que é chegarmos aos céus e levarmos o máximo de pessoas que pudermos, seja os nossos vizinhos, seja um colega de escola, seja um seu primo, seu parente, seu irmão. Não perca a oportunidade de falar de Jesus para aqueles que estão ao seu redor. Qual tem sido o foco da sua vida hoje? Será que você tem dado mais importância às coisas terrenas? Será que você tem se empenhado tanto em conhecer a Cristo e ser formado, deixar ser formado o seu caráter pelas Escrituras? Você tem
Se preocupado tanto quanto você tem se preocupado com outras coisas terrenas? É algo a se pensar nesta manhã. Qual tem sido a sua prioridade? Que possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E assim todas as demais coisas serão nos acrescentadas, como está escrito lá em Mateus 6,33. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. Qual tem sido o seu foco? Porque Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele veio a essa terra e não perdeu seu foco. Ele curou, sim, ele operou milagres e maravilhas, multiplicou os pães, ele comeu com os discípulos, ele parou com a multidão, mas ele não parou na multidão e ficou lá com elas. Ele parou, ouviu a multidão, mas a multidão não foi capaz de detê-lo para o seu foco principal. Que as circunstâncias dessa vida também, adolescente, não venha a te parar, a te abater, a te desanimar, mas que você venha, assim como o flecheiro puxa a sua flecha, mira o alvo e naquele momento ele só já se vê acertando o alvo. Que assim seja você também na sua vida diária, com Cristo, na busca constante. Amém? Não perca o foco. Primeiro ponto. O segundo ponto, quem é o teu próximo? Uma forma muito comum que Cristo usava para falar com as pessoas era através de parábolas. Histórias simples que ilustravam profundas lições de vida. Uma das mais conhecidas parábolas é a do bom samaritano, que está lá em Lucas 10, 30 a 37, que vocês devem conhecer muito bem, a parábola do bom samaritano. Ela é contada a partir de uma pergunta, e essa pergunta ela é a seguinte: quem é o meu próximo? Às vezes estamos tão ocupados com a correria do cotidiano que esquecemos que devemos amar o nosso próximo com a medida do amor de Cristo. Olha que responsabilidade! O amor ao nosso próximo, Deus, ele não só nos ordena a amar o nosso próximo, mas ele também nos ordena a amar o nosso próximo na medida do amor de Cristo. E como isso é difícil, né? Por isso que começa aqui, de sorte, aqui em Filipenses, o nosso texto, da nossa lição de hoje, está assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Que sentimento é esse? Se voltarmos um pouquinho aqui no verso 3, você vai poder já entender um pouco mais esse cenário que diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí sim vem o verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esses versículos, eles não estão aqui soltos, mas eles fazem sentido ali quando nós voltamos um pouquinho e ele está ali nos ensinando, ele está, na verdade, corrigindo ali através dessa carta. Ele diz: de sorte que haja entre vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, o amor ao próximo. Porque Jesus, ele, como eu já disse antes, ele curou, ele se compadeceu, ele amou a multidão, né? Amou o seu próximo. E aqui ele está dizendo, olha, não considere-se superior ao seu próximo, não, porque o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele, mesmo sendo Deus, ele não usou de usurpação dessa característica
de ser Deus, mas pelo contrário, ele humilhou-se. Ele, se entregou a nós em forma de homem. Que amor é esse? Ele poderia muito bem dizer, olha, eu vim aqui para salvar vocês porque vocês não são capazes de salvar por si mesmos, mas vai ser desse jeito. Mas não, ele não usou de usurpação de ser igual a Deus. Ele não se apropriou da sua própria característica de ser como Deus, mas ele se humilhou. E aqui, quando ele faz isso, ele está aqui nos ensinando, ele fez isso para nos ensinar que se ele, que é Deus, fez isso, imagine nós que somos meros pecadores. Então, de sorte que haja em vós, em nós, o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Amém? Então aqui, quem é o meu próximo? Ele está dizendo, amai ao teu próximo, mas não é simplesmente amar, mas é amar na medida de Cristo. E aí é que está o difícil, amar na medida de Cristo. Às vezes estamos tão ocupados que nem percebemos quem é o nosso próximo. Mas veja como Jesus tratava o próximo. Mesmo sem perder o foco do seu objetivo maior, que era a salvação da humanidade, ele dedicava uma atenção especial a cada pessoa que o buscava. Um impactante exemplo aconteceu no episódio da mulher do fluxo de sangue. Cristo estava em uma caminhada em direção à casa de um importante homem chamado Jairo. Muitas pessoas acompanhavam o mestre. Porém, de certo momento, algo especial aconteceu. Tudo foi colocado em stand-by. Ele parou tudo. Para quê? Para atender uma simples mulher com uma atitude ímpar de demonstração de fé. Ela tocou na orla das vestes de Jesus. A continuação da história vocês conhecem. O que essa história nos ensina? A história da mulher que usou de toda a sua fé para tocar e disse, se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu ficarei curado. Muitos ali apertavam Jesus, muitos ali estavam seguindo ele por algum tipo de interesse ou por curiosidade. Aquela mulher se aproximou de Jesus, ela não se aproximou de Jesus de qualquer forma, não, ela se aproximou de Jesus com fé. Só daí já temos um ensinamento. Quando nos aproximarmos de Jesus, nos aproximemos com fé. O que mais essa história vem a nos ensinar? Que não podemos esquecer do nosso próximo. Jesus poderia muito bem passar e ir embora, mas não, ele parou, pois ele, sendo mestre ilustre, ele parou naquela simples mulher. Aquele que está precisando de uma mão amiga, uma palavra de consolo, de um abraço solidário, esses não podem ficar desamparados por nós. Embora tenhamos os nossos afazeres, precisamos também estender a mão ao nosso próximo e amar na medida de Cristo. Jesus nos ensina a nos dedicar ao próximo e nas coisas mais simples do dia. E o que é ser cristão? Não é ser parecido com Cristo? Vamos lá, isso é um bom desafio. Ser cristão é sermos parecidos com Cristo, de modo que devemos a cada dia forjar, orar para que o Espírito Santo de Deus venha forjar o nosso caráter, para que a cada dia estejamos mais parecidos com Cristo. Então, está aí um desafio de você, por vezes ali, se perguntar, será que o meu caráter ele está semelhante ao caráter de Cristo? Será que a minha atitude ela está semelhante à atitude de Cristo? Reveja algumas situações, o seu dia,
né? O seu sábado, a sua semana, como tem passado, como você tem professado a sua fé, como você tem se inspirado em Cristo, porque Ele é o nosso grande mestre, a nossa grande inspiração. Será que você tem olhado para Cristo e desejado ser como Cristo? Pois esse é o dever de todo cristão. Analise bem como tem vivido o seu cristianismo, como você tem encarado esse grande desafio de a cada dia sermos parecidos com Cristo. Esse é o segundo ponto que tratamos nesta manhã. Vamos para o terceiro ponto, que diz pai e filho, uma relação que nos inspira. Se eu perguntar a você como deve ser a relação entre pai e filho, né, o pai e um filho terreno, você responderá corretamente e sem rodeios, creio eu. Porém, se fizermos essa pergunta se tratando de Deus Pai e de Deus o Filho, aí a resposta pode ficar um pouco mais complicada. Mas será que ela seria um pouco mais complicada? Talvez não. Da mesma forma que você busca os seus pais, né, para um diálogo, uma submissão, um apoio, assim também Jesus fazia em seu ministério terreno, em relação ao Pai que o enviou. Em obediência ao Deus Pai, Cristo veio à Terra e deu a vida por nós. Sempre que precisava argumentar algum assunto, buscava no Pai a autoridade para fazê-lo. Até nos demais desafios do cotidiano, Jesus tudo procurava o Pai em oração. Finalmente, na cruz, cumpriu o caminho estabelecido por Deus para a salvação da humanidade. Ou seja, Jesus Cristo, mesmo Ele sendo Deus, Ele sempre estava orando, buscando em Deus orientação, no Deus Pai, a orientação para tudo que fosse fazer. Por isso, a cada dia era acrescido de mais e mais sabedoria. A sabedoria humana nunca poderia entender o quão sábio era aquele menino, o quão entendido da ciência e de coisas grandiosas. Eles não conseguiram compreender de onde vinha tanta sabedoria. Então Cristo, ele se relacionava com Deus Pai através da oração, das coisas mais simples. Eu vi essa semana uma frase muito interessante que diz: ore a Deus também pelas coisas mais simples e insignificantes, porque todas as coisas são pequenas, simples diante de Deus. Então, ou seja, nós devemos orar a Deus pelas coisas mais simples da nossa vida, pelas coisas que nós achamos que são pequenas. Devemos buscar a Deus e orar, porque diante de Deus todas as coisas são pequenas. Não há nada tão grande, né, que Deus fala: oh, como isso é grande e eu não consigo resolver, isso aí eu vou ter trabalho para resolver. Não. Para o nosso Deus todas as coisas são pequenas. Nós é que enxergamos as coisas como: nossa, isso é tão difícil, né? Olha, isso daí só Deus. Todas as coisas. Leve a Deus em oração, adolescente. Pois o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Põe isso na sua cabeça a partir de hoje. Entenda essas coisas. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Cristo relacionou-se com Deus como o seu Pai, orando a Ele. Cristo se mostrava servo de Deus, obediente e submisso, reconhecedor de que o poder e a autoridade que Ele possuía provinham do Pai. Que possamos a cada dia nos inspirar no relacionamento que Jesus Cristo tinha com seu Pai. Essa é a medida que precisamos almejar em nossa busca constante por Deus. Orar, depender, amar, obedecer, buscar tal intimidade, de modo que possamos a cada dia nos assemelharmos a Cristo,
assim como Cristo fazia. Então, nesse tópico 3, quero incentivá-lo a buscar a Deus em oração, a compartilhar com o Senhor suas dificuldades, né? Compartilhar com o Senhor as coisas mais simples do seu dia a dia. Pois cada vez que você busca o Senhor em oração, e essa oração, quando eu falo a você sobre oração, eu não estou dizendo para, acordei, vou aqui me ajoelhar e vou orar. Claro, isso é um sinal de reverência, é um sinal de separação, mas que você não possa perder os momentos mais simples. Por exemplo, durante o trajeto que você vai de um lugar para o outro, você pode estar orando a Deus em pensamento, e os nossos pastores nos incentivam a sempre estar orando, orar sem cessar. Isso que Paulo está dizendo, orar sem cessar, é para que nós não desviemos o foco. Porque no momento em que nossas mentes estão aqui, devagando, é um momento que poderíamos estar tirando o maior proveito, recebendo sabedoria divina, sabedoria que vem dos céus, uma sabedoria que não é revelada ao homem, ou ao homem carnal, ao homem que está com os olhos somente focados nessa terra, mas uma sabedoria que vem de Deus. Imagine você andando e conversando com Deus e recebendo de Deus sabedoria através da intimidade, do relacionamento íntimo com Deus. Isso é maravilhoso. Busque a Deus através da oração, adolescente. Busque a Deus sabedoria através de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, e você verá o quão produtivo isso será na sua vida, na sua caminhada cristã. Vamos para o ponto 4. Já aqui é o nosso último tópico, que diz, mas nós temos a mente de Cristo? Na verdade, é uma pergunta. Está dizendo aqui, mas nós temos a mente de Cristo? Jesus nos ordena um grande desafio. Ao declarar que devemos fazer tudo da forma como Ele fazia, mas como conseguiremos fazer tudo da forma como Jesus Cristo fazia? Tal tarefa parece impossível, não é? Bem, é muito mais simples do que você imagina. Se tentarmos a partir de nossas próprias forças, não conseguiremos. Porém, o apóstolo Paulo nos dá uma importante dica. É preciso ter a mente de Cristo. Opa, então peraí. Se eu tentar, agir como Jesus agia por minhas próprias forças, será impossível. Mas se eu tiver a mente de Cristo, tiver a mente renovada, ou seja, amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia, então tudo se torna mais fácil. E Paulo já diz, precisamos ter a mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 2,16, é o que nós lemos no nosso texto áureo. Em nosso cotidiano, nos deparamos com tantos desafios, desde as incertezas quanto ao nosso futuro, que profissão teremos, o que fazer com aquele colega que deu um pisão no seu pé, ou te aborreceu, te chateou, te colocou apelido. Tantas situações corriqueiras do dia a dia e nós não sabemos, por vezes, como lidar com isso. Contudo, se buscarmos termos a mente de Cristo, tudo isso será mais simples. Isso me fez lembrar algo importante da lição também que eu ministrei aos pré-adolescentes, isso foi na aula dos pré-adolescentes, que fala sobre buscar os frutos do Espírito, buscar o fruto do Espírito. E ali eu disse o seguinte, quando nós temos o fruto do Espírito, amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, paz, então nós estamos amadurecendo na vida cristã. E é interessante que nós podemos observar todos esses elementos
do fruto do Espírito? No próprio Filho de Deus, no próprio Jesus Cristo. Então, quando nós estamos aqui olhando para essa lição e pensando, mas como terei a mente de Cristo? Comece a observar se você tem o fruto do Espírito. Se você tem as características do fruto do Espírito. Comece a observar isso na sua vida. Opa, será que aquela atitude hoje que eu tive com o meu colega, seja por telefone, ou seja por uma brincadeira, será que aquilo dali foi uma atitude cristã? Será que aquilo dali remeteu ao caráter de Cristo? Será que ele viu a Cristo na minha vida através daquela atitude minha? Também outras coisas podem ser associadas a isso, agregadas a isso. Ou seja, você pode lembrar também, poxa, que legal. Hoje eu fiz tal coisa que me chamou a atenção, que até me surpreendeu. Eu nem imaginei que um dia eu poderia fazer essa coisa. Algo bom que você fala assim, uau, que legal, eu gostei disso que eu fiz. Mas na verdade é o Espírito Santo agindo através da sua vida e forjando o seu caráter. Que em nome de Jesus você consiga avançar e perceber essas mudanças que você está tendo no seu caráter, nessa corrida, nessa formação em busca de um caráter do Filho de Deus, o Cristo, o homem perfeito. Então, o que é ter a mente de Cristo? Quando a pessoa ela aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nela, levando-a a ter um discernimento espiritual de todas as coisas. E é nesse momento que começamos a fazer coisas de um jeito diferente, como era antes. Coisas que, em outros momentos, outras ocasiões, você não percebia, poxa, que legal, eu fiz isso, eu me senti bem, se fosse em outro tempo, eu nem ligaria, nem prestaria atenção. Às vezes eu ajudei um irmão, às vezes eu contribuí com alguma coisa, às vezes eu consegui ajudá-lo em oração, senti o desejo de fazer algo benéfico para o meu irmão, e isso alegrou o seu coração. É um sinal de que o Espírito Santo de Deus ele já está trabalhando, desde o momento que você aceita a Cristo, ele já tem trabalhado na sua vida. E esse é um discernimento que devemos ter. E nesse momento que começamos a fazer as coisas de um jeito diferente. E essa transformação se deve ao fato de que agora somos inspirados por Jesus em tudo, pois verdadeiramente somos cristãos, ou seja, aqueles que seguem a Cristo. Mas, mais do que conhecer a palavra, precisamos viver, pensar e agir conforme a palavra. Grave bem, mais do que conhecer a palavra, precisamos viver, pensar e agir conforme a palavra. E ter a mente de Cristo não é difícil, muito pelo contrário, é até prazeroso. Basta apenas se permitir ser guiado pelo Espírito Santo e aos poucos ir vivendo uma intimidade gradativa com o Senhor, nos entregando totalmente a Ele. Quando percebemos, já estamos fazendo as coisas de um jeito que não fazíamos antes. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Aqui nós chegamos ao fim dessa lição e para concluir, eu lembrei, durante o estudo dessa lição, eu lembrei de um amigo, de um grande amigo meu, irmão na fé, que quando, por vezes íamos, embora ele me dava carona do trabalho, e um dia eu fiz uma pergunta para ele, falei, olha Lucas, eu acredito que quando nós, para que a gente se dê bem nessa caminhada, que é um tanto quanto difícil, para que nós vamos bem nessa caminhada, eu acredito que quando nós estivermos diante de uma dificuldade ou de um pecado evidente,
acredito que nós devemos pensar assim, o que Cristo faria se Ele estivesse aqui no meu lugar? O que Cristo faria? E Ele dirigindo lá, Ele me escutando, sempre bem atencioso, me escutando, e eu ali falando, imaginando, eu falei, eu acredito que é por aí, Lucas, eu acredito que é por aí a nossa solução para essas coisas, para a gente enfrentar as dificuldades dessa vida, nessa jornada cristã. E ele deu um sorriso e falou assim, olha, Josi, não é verdadeiramente o que Cristo faria nessa situação. Mas a pergunta, e na verdade é uma resposta que nós devemos ter, é o que Cristo já fez, o que Ele já fez por nós. Ele já venceu esse pecado, Ele já venceu a nossa vida desregrada, Ele já venceu na cruz do Calvário por nós. O que nós devemos ter hoje é somente a mente de Cristo, pois nós não precisamos hoje combater com o pecado para sairmos extremamente abatidos, mas devemos nos agarrar a Cristo na cruz do Calvário e falar, Senhor, eu sei que o Senhor tem autoridade, como a sua Bíblia diz, como a palavra do Senhor diz, que o seu nome é acima de todo nome. O Senhor já venceu esse pecado, o Senhor já venceu essa minha vontade, o Senhor já venceu esse meu temperamento, Senhor. O Senhor já venceu e cravou a vitória lá naquela cruz do Calvário. E agora, Pai, eu creio nas Tuas promessas, eu creio que eu posso ter uma mente renovada, uma mente de Cristo, uma vida liberta de todas as minhas mazelas, de todos os meus pecados, de toda a minha vida desregrada, Senhor. Tão somente se eu olhar para a cruz de Cristo, tão somente se eu me apegar ao Senhor e deixar o Espírito Santo de Deus habitar na minha vida, ter a mente transformada, ter a mente renovada pelo caráter de Cristo. E assim, eu me alegrei muito naquela palavra, em saber que o Senhor já nos deu tudo. E nós só precisamos de crer e nos apegar, correr a Ele, desenvolver uma intimidade com Ele. E Ele nos revelará grandes tesouros, tesouros escondidos para aqueles que o amam. Que o Senhor abençoe a sua vida nessa manhã. Que o Senhor venha a moldar o seu caráter cada dia mais. Que o Senhor venha sondar os corações nesta manhã e te ajudar nessa caminhada a cada dia ser semelhante ao caráter de Cristo. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça derramada sobre este lugar nesta manhã, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem, ó Deus, nos dado tudo, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem, ó Deus, nos ensinado, Pai, que nós devemos amar uns aos outros na medida do amor de Cristo. E isso é muito difícil, Pai, mas com a Tua ajuda, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós podemos dizer que nós podemos ter a mente de Cristo, nós já temos a mente de Cristo. A partir do momento em que nascemos de novo, aceitamos a Ti, Senhor, o nosso caráter deve ser transformado, o nosso caráter deve estar na medida de Cristo. Senhor, que o Senhor venha habitar em nossos corações, que o Senhor venha, ó Deus, forjar, ó Deus, as nossas mentes a cada dia, ó Pai, conforme o Teu querer, que nós possamos ser obedientes, assim como Cristo foi ao Pai, que nós possamos ser passivos, assim como Cristo foi, que nós possamos ser humildes, mansos, que em nome de Jesus sejamos também, ó Pai, cheios de autoridade por intermédio do Teu nome, Jesus Cristo. Que em nome de Jesus sejamos tudo isso para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.